Bom, a gente está discutindo roteamento dinâmico, né? E a gente discutiu nas aulas anteriores alguns algoritmos para roteamento dinâmico. Então a gente falou sobre o link state, a gente falou sobre distance vector. Agora a gente vai falar não exatamente sobre um algoritmo de roteamento, mas uma abordagem ou uma preocupação que a gente precisa ter na hora de colocar algoritmos de roteamento num cenário amplo de redes de computadores, como a internet, no qual a gente tem redes sobre diferentes domínios administrativos. Então, esse é o caso em que a gente precisa pensar em uma estratégia para implementar roteamento hierárquico. Então, o estudo que a gente viu anteriormente, na verdade, os cenários que a gente discutiu anteriormente, levam em consideração que todos os roteadores são idênticos e que as redes são planas ou redes são flat, quer dizer, é tudo uma rede só em que a gente tem, sei lá, dezenas, centenas, milhares ou mesmo milhões de roteadores que em algum momento precisam definir qual rota os pacotes devem seguir. Na verdade, isso não representa a internet. A internet por si só, né, o nome da internet é interredes, quer dizer, a gente tem diversas redes interconectadas entre si. Então, a ideia é que essas redes tenham, e é isso que de fato vai acontecer, que essas redes estejam sob responsabilidades diferentes, em países diferentes, em empresas diferentes, né? E que assumam uma responsabilidade de maior ou menor no roteamento de pacotes da internet. Então, isso a gente não deveria imaginar isso, que todos os roteadores são tratados da mesma maneira, e por uma mesma entidade, justamente porque também a gente tem um número gigantesco de destinos, né? Não é possível a gente armazenar tabelas de roteamento que levam em conta destinos de toda sorte possível, né? Então é impossível a gente imaginar é difícil a gente imaginar que seria escalável, possível em escala, a gente tratar o roteamento dinâmico da maneira como a gente imaginou anteriormente. Né? O próprio processo de mudança nas tabelas de rotas, por exemplo, que a gente viu do distance vector, no qual a mudança de uma rota causa a disseminação de solicitações de alteração, atualização nas tabelas de roteamento. Se isso acontecesse numa escala tão grande, os enlaces ficariam congestionados meramente pelo algoritmo de gerenciamento das tabelas de roteamento dinâmicas. Então, o que acontece, na verdade, é que há uma autonomia administrativa entre as redes. A gente tem porções da rede, diversas porções na rede, algumas mais importantes, mais estruturais, outras menos importantes ou menos estruturais, que fazem parte, por exemplo, de um provedor de acesso, e que conversam entre si. E que o roteamento, por isso mesmo, precisa ser decidido no interior dessa própria rede. E então, sobre isso que a gente vai discutir, né? Que é o nosso tema de roteamento hierárquico, né? Então, a gente vai chamar de sistemas autônomos as parcelas de rede de computadores, né? Formadas, é claro, por dezenas de roteadores, mas que estão sob uma própria responsabilidade e num próprio domínio físico, né? Então, esses roteadores, esses sistemas autônomos têm a liberdade para definir a maneira como o roteamento dinâmico vai acontecer nessa rede e como as tabelas de roteamento serão gerenciadas, serão controladas, né? E até definir políticas de roteamento, né? Porque a gente pode definir uma política de roteamento diferente para alguns pacotes. Dependendo, por exemplo, do negócio, dependente de algum caso a gente queira evitar, por exemplo, um determinado tipo de tráfego numa certa porção da nossa rede interna. Então, internamente a nossa rede do sistema autônomo, a gente pode definir um protocolo próprio de roteamento que a gente vai chamar de roteamento
intrasistema autônomo ou interno ao sistema autônomo, que vai decidir, dado que a gente tem destinatários que fazem parte da nossa própria rede, como é que a gente vai, qual é o algoritmo mais adequado para decidir a rota para esses destinos. Agora, quando o destinatário não faz parte da nossa rede, aí a gente precisa conversar com outras redes às quais nós estamos conectados. Essa rede, esse sistema autônomo está interconectado. Aí a gente vai utilizar um outro protocolo complementar de roteamento. Esses roteadores externos aos quais a gente está ligado, na verdade, os roteadores internos, mas que estão diretamente ligados a um roteador de um outro sistema autônomo, a gente vai chamar de roteador de gateway. Então ele tem um link direto com o roteador de um outro sistema autônomo. Então vamos ver uma figurinha para ilustrar isso que eu estou falando, né? Então nessas nuvenzinhas eu estou representando um sistema autônomo. Então aqui nessa figura eu tenho 3 sistemas autônomos que estão, por exemplo, sob uma responsabilidade completamente diferente. Vou imaginar que esse primeiro sistema autônomo, aqui no centro, é uma rede de um provedor de backbone no Brasil. E que ele está conectado com cabos submarinos, né, com provedores na Europa, por um determinado caminho, e com um provedor nos Estados Unidos por um outro caminho. Então, esses 2 provedores são 2 outros sistemas autônomos que, nessa rede aqui, nesse sistema autônomo no Brasil, a gente nem enxerga, né? A gente nem sabe como é que a rede está estruturada daqui para lá, a partir desse roteador, até chegar na outra rede. Agora, internamente, a gente sabe muito bem como é que as coisas estão estruturadas. Quando eu digo a gente, estou falando a empresa, né, a organização que toma conta dessa rede. A gente sabe quem é que está pendurado aqui na gente, né, quais são as outras redes que fazem parte da internet no Brasil que estão penduradas nesse roteador, né? A gente sabe quando chega uma rede nova e que solicita a participação dessa internet, né? Então, aqui internamente a gente vai decidir como é que os pacotes serão roteados e como é que o algoritmo de roteamento vai funcionar. Aí cabe a gente decidir qual vai ser o algoritmo, a estratégia que a gente vai utilizar intra-sistema autônomo, intra-AS, né? Quer dizer, o roteamento que a gente vai implementar aqui dentro do meu sistema, e qual roteamento que a gente vai implementar inter-sistemas autônomos, né? Como é que a gente vai decidir qual algoritmo que a gente vai utilizar, quais políticas a gente vai utilizar para rotear pacotes ou para esse sistema autônomo ou para esse sistema não autônomo, quando o destinatário do pacote não faz parte da nossa rede ou da rede da qual está sob a nossa responsabilidade. Então, os roteadores eles vão ter que lidar com tabelas de roteamento que vão levar em conta essas 2 estratégias de roteamento, a estratégia de roteamento intrasistema autônomo e a estratégia de roteamento ou algoritmo de roteamento intersistemas autônomos, né? Então imagine que esse sistema autônomo 1, né, esse que a gente considerou como sendo de um backbone do Brasil, recebe um datagrama de alguém e o destino está fora desse sistema autônomo. Então, a decisão, basicamente, aqui, por exemplo, esse pacote chegou nesse roteador aqui, a decisão é basicamente se ele tem que entregar para esse sistema autônomo ou tem que entregar para esse sistema autônomo via essa interface. Uma coisa que eu esqueci de dizer, né, que esses roteadores aqui, o roteador 1C e o roteador 1B, vão atuar como roteadores gateway. Eles vão fazer a conversa desse sistema autônomo com um outro sistema autônomo, assim como o que está acontecendo daqui para lá. Ok? Então, a pergunta é, como é que esse roteador deveria encaminhar o pacote para esses roteadores de gateway, né? Como é que ele decide enviar para esse, significando que ele vai enviar para esse roteador, então para esse sistema autônomo, ou se ele decide enviar para esse roteador, para então enviar para esse sistema autônomo. Observe que nada impede que, de fato, tem uma boa chance disso acontecer, que esses 2 sistemas autônomos aqui tenham, de alguma maneira, uma interconexão entre eles. Então,
um pacote consiga circular entre um sistema autônomo para outro. Então, esse sistema autônomo 1 ele precisa aprender quais são os destinos que são alcançáveis através desse sistema autônomo 2 e quais os destinos que são alcançáveis através desse sistema autônomo 3. Né? E aí ele precisa propagar essas informações de alcance para todos os roteadores que estão dentro desse sistema autônomo. A informação de alcance vai levar em conta, por exemplo, também qual é o caminho mais interessante para entregar para alguém. Então imagine o seguinte, né? A gente quer entregar um pacote para os Estados Unidos e a gente considerou que nesse sistema autônomo 3 a gente está representando um provedor nos Estados Unidos, nesse sistema autônomo 2 a gente está representando um provedor na Europa. Então, obviamente, se a gente entregar esse pacote para a Europa vai ter vários caminhos aqui para o sistema autônomo dos Estados Unidos. A questão é que se ele quiser entregar para os Estados Unidos, né, há uma chance gigantesca de que o melhor caminho seja entregar por aqui. Né? Então, a organização dessa tarefa de roteamento intersistemas autônomos tem que levar em conta que o caminho preferido para entregar para esse sistema autônomo tem que ser por esse caminho aqui, ou seja, passando pelo roteador 1C. Então, como é que a gente pode pensar o ajuste dessa tabela de roteamento no roteador 1D, que é esse roteador aqui, né, no qual a gente estava discutindo? Né? Então, suponha que esse sistema autônomo, né, aprende por um protocolo próprio intersistemas autônomos, né, que a subrede X que a gente quer conversar é alcançável através do sistema autônomo 3 e, consequentemente, via gateway 1C. Né? Mas não através do sistema autônomo 2, que é o outro sistema autônomo no qual a gente está ligado, que é esse sistema autônomo aqui. Né? Então, o sistema autônomo, o protocolo intersistemas autônomos, propaga essas informações de alcance para todos os roteadores internos, de maneira que os roteadores internos passam a preferir o uso desse roteador aqui, 1C, para entregar pacotes para destinos que estão interconectados aqui por esse sistema autônomo 3. Né? E o próprio roteador 1.3 determina que a sua interface está no caminho de menor custo para 1C. Quer dizer, então esse roteador aqui coloca entre as suas informações que o caminho para 1C é um caminho mais interessante para, por exemplo, considerando que chegam pacotes destinados aqui para esse roteador 1C, esse roteador de gateway. Na verdade, não destinados para esse roteador 1C, mas destinados para destinos que estão nessa porção da rede e que, por sua vez, são alcançáveis por esse roteador 1C, como a gente já discutiu aqui no nosso exemplo. Né? Bom, então ele coloca na entrada de roteamento dizendo, para entregar para o destino X, eu tenho que entregar para a interface Y, que é a interface com qual, que é essa interface aqui que não está mostrada na figura, com qual eu entrego esse pacote para esse roteador 1C. Joia. Agora, e se tiver o caso em que um determinado destino ele pode ser acessado através de múltiplos sistemas autônomos? Né? Por exemplo, tem um destino que pode ser alcançado tanto por um caminho para o sistema autônomo 2 ou por um caminho para o sistema autônomo 3. Né? Então, o sistema autônomo 1 ele aprende que o protocolo intersistemas autônomos, que a rede é alcançável também pelos dois, né? Pelo AS3 e pelo sistema autônomo 2. Ele configura essas tabelas de roteamento, indicando que tem um caminho pelos dois e que esse roteador deve decidir qual caminho ele deve escolher. E aí, o próprio protocolo intersistema autônomo vai decidir o que ele vai fazer. Uma tarefa, um exemplo de estratégia que ele pode utilizar é o que a gente chama de roteamento de batata quente. Quer dizer, ele envia o pacote para o roteador mais próximo dele. Né? Então, esse é um caso em que claramente a decisão pelo roteamento via S3 ou S2 para aquele destino é muito próxima. Quer dizer, o caminho, né, o custo para enviando pelo S3 e pelo S2 é muito próximo, ou o nosso sistema
intersistema autônomo não consegue distinguir qual é o mais interessante para a gente entregar. Então, nesse caso, o mais interessante pode ser usar uma estratégia mais direta, que é utilizar, por exemplo, roteamento de batata quente. Então, isso pode ser o caso, por exemplo, para quando eu tenho dois links me comunicando com, por exemplo, Estados Unidos, com dois provedores de acesso diferentes. Ok? Joia! Então, com isso, a gente termina essa nossa discussão, a gente termina basicamente essa aula sobre roteamento hierárquico, né? Então, só reproduzindo a ideia que, resumindo, né, a ideia que deve ficar dessa discussão, que é de que, na prática, as redes que a gente vai controlar, elas não têm informação global de todos os caminhos para todos os roteadores, né? Seria impraticável a gente fazer funcionar dessa maneira. Então, o nosso sistema, que a gente chama de sistema autônomo, tem que decidir como rotear internamente, aí a gente pode utilizar as estratégias que a gente discutiu anteriormente, e como rotear, fazer um roteamento para um outro sistema autônomo quando o destinatário está num outro sistema autônomo. Aí, que foi o que a gente discutiu, exemplo de algumas estratégias que a gente poderia utilizar para fazer isso funcionar. Ok? Então, com isso a gente termina essa nossa conversa por hoje.